Neste momento, é de suma importância estarmos cientes do rumo em que o planeta está tomando. Muitas pessoas já foram avisadas antes de encarnarem que esta seria a sua última oportunidade de efetivamente mudarem e assim se levarem acima de suas limitações. Não seria se tornar perfeito, mas sim resolver hábitos que já estão sendo carregados por séculos e séculos e possivelmente milênios, tendo as mesmas atitudes encarnação após encarnação. Este seria o momento de mudar definitivamente, tanto pela condição de amparo que o planeta hoje está recebendo de irmãos de outras esferas, devido a esta transição planetária, bem como por estarmos vivendo uma época muito importante, como nunca houvera antes no planeta. Constantemente, grandes batalhas são travadas no plano astral. Os seres das sombras, com a intenção de atrapalhar os seres da luz a concluírem seus objetivos, tanto os que estão encarnados quanto os desencarnados. E a humanidade tem uma grande responsabilidade nisso, pois quando ela sintoniza com o lado oposto ao desenvolvimento, os seres da luz devem trabalhar 2, 3 vezes mais para despertar aqueles que estão hoje numa condição totalmente ilusória, hipnótica, provocado por esses seres das sombras. Devemos analisar as pendências e as faltas que apresentamos em nós e tentar reverter esta situação. Precisamos liberar o perdão de determinadas situações, porque isso é muito mais importante do que muitas pessoas imaginam. Elas não têm a noção do tamanho do que é se manter entrelaçado com um indivíduo de forma negativa e inversa à harmonia por questões mal resolvidas energeticamente. Quando as pessoas nutrem um sentimento de desequilíbrio pela outra, que é esta falta de perdão, por possíveis desavenças e questões mal resolvidas que podem até mesmo serem produtos e condições de outras encarnações, essas almas ficam entrelaçadas magneticamente devido a esta energia que elas mesmas cultivam em seu inconsciente, e essas condições são o que chamamos de entrelace kármico e devem ser resolvidas de uma vez por todas. Muitas pessoas não sabem efetivamente o que é o karma, definem o karma com a expressão de causa e efeito, e de fato, o karma é o princípio da lei de causa e efeito, mas o karma é principalmente a lei do equilíbrio e do reajuste. Todas as nossas ações ficam arquivadas em nossos registros internos, os registros da alma. Quando um ser, por exemplo, que está administrando a encarnação de um indivíduo, ele observa nesses registros aquilo que ele deve passar. E se caso ele esteja intimamente entrelaçado karmicamente com uma outra pessoa por desavenças do passado, eles irão se encontrar para que possam, através do amor, da amizade, dissolverem esses elos antigos que possuem um com o outro. Por este motivo é que presenciamos no planeta um grande desequilíbrio no meio
conjugal. É simplesmente por causa disso. Muitas pessoas vivenciam muito mais o relacionamento kármico do que um relacionamento afetivo, devido à falta do reconhecimento de si mesmas e também por estarem entrelaçadas karmicamente com outras pessoas. A espiritualidade trabalha de diversas formas, não tem esta situação de um modelo padrão de atuação. Eles irão trabalhar de acordo com as possibilidades, de acordo com o rumo que aquela pessoa está tomando na sua vida, mas vão sempre propiciar uma situação para que aquilo que a pessoa tem dentro de si possa ser trabalhada, porque isso está de acordo com a sua encarnação. Dependendo da situação, muitas das vezes essas pessoas vêm no mesmo seio familiar para trabalharem o respeito por elas, entre elas, e dissolverem esses entrelaços, esses fios energéticos que possuem entre si. E este laço só pode ser desfeito quando todas as desavenças e questões internas foram resolvidas efetivamente e substituídas pelo amor. É quando, no momento em que se pensa na pessoa e se pensa no indivíduo, aqueles sentimentos de desequilíbrios não são mais nutridos, e sim somente o respeito, o carinho fraternal, não observando o externo do indivíduo, mas sim o seu Deus interior, compreendendo a ignorância daquele indivíduo de acordo com a sua evolução atual, buscando nutrir uma paz e um equilíbrio perante este ser. Esta é uma grandiosíssima prova. É por isso que grandes mestres, grandes seres, quando encarnam, recebem ataques, até mesmo possivelmente possam ser assassinados, como aconteceu com o mestre Saint-Germain. Saint-Germain esteve encarnado como mestre em Atlântida, e após o período de rebuliço, que o continente foi tomado por entidades que almejavam somente o poder e a própria sustentação de si mesmos, os mestres foram perseguidos, mas eles já haviam superado a condição de espírito guerreiro. Eles não sabiam o que era uma luta corporal, e nem mesmo o desequilíbrio e a raiva diante de uma situação. O querido mestre Saint-Germain se deslocou de um determinado local onde ele estava protegido em conjunto com mestres e discípulos, um determinado local onde eles haviam protegido magneticamente com magia para se ocultarem dos demais que estavam equivocados de acordo com as suas ambições. Saint-Germain se deslocou até a capital de Atlântida com o intuito de desestabilizar e desativar a pirâmide que estava contida, o maior foco da energia vril, da quinta essência. O que aconteceu foi que Saint-Germain acabou sendo capturado naquele momento. Ele havia sofrido uma série de torturas físicas, e no momento em que os sacerdotes negativos do vril se reuniram e decidiram de uma vez por todas ameaçá-lo para que ele falasse onde estava o esconderijo dos outros mestres. Saint-Germain tinha 10 vezes mais o poder
do que aquele sacerdote negativo, um mago negro. Ele tinha 10 vezes mais o poder de manipular a quinta essência para desestabilizar não só o chefe, mas sim todos aqueles que estavam ao seu redor e impossibilitá-los de concluírem aquele feito. Mas, com a sua grandiosa humildade, ele permaneceu calmo, sereno, apenas mantendo o seu equilíbrio e negando dizer o local onde estavam os outros mestres. O indivíduo acabou se irritando com as suas atitudes por não querer falar onde estavam os outros mestres e outros seres que continham também o poder da quinta essência. Foi quando ele embainhou a espada. No momento em que ele foi cortar o mestre, ele simplesmente se desmaterializou na situação. E muitos perguntam por que Saint-Germain nada fez, justamente por entender que não deveria mudar o curso da situação que estava ocorrendo naquele momento. Se ele simplesmente se revoltasse e tentasse fazer algo, ele criaria uma ação, ou seja, de acordo com a lei, ele estaria karmicamente entrelaçado com aqueles indivíduos. É isto que demonstra a sabedoria de um grande ser diante das situações. Ele poderia simplesmente manipular o vril naquela situação e desestabilizar todos que estavam ali. Mas se ele fizesse isso, ele mudaria o curso, o destino das situações, e ele com certeza não queria pôr em risco a sua ascensão.